A gente assistia muito, Show do Milhão. Depois de assistir Show do Milhão, a gente assistiu aquele Quem Quer Ser o Milionário, que passava, eu acho que no programa aí, numa TV aberta. E era interessante porque o meu pai, se ele estiver assistindo algum momento, que me perdoe, mas ele é uma das pessoas que erra com a maior convicção que eu já vi na vida. Então, aparecia uma pergunta lá, a gente parava assim, eu era mais novo, e aí, pai, o que é que tu acha que é? Ele, não, isso aí com certeza é alternativa B. E aí, quando eu dava a resposta, era outra letra. Ele falava, não, eu entendi errado. Então, ele não dava o braço a torcer. Mas era um programa bem legal para a gente. O problema é que essa história de Quem Quer Ser o Milionário, ou o Show do Milhão, ela passou apenas de ser uma ideia de diversão entre a família e uma competição que você poderia ir lá e, de repente, se tornar alguém rico. Hoje, com a profusão das redes sociais, com muitos coaches financeiros que vendem milagres, o desejo por se tornar rico, ele aumentou assim de uma forma exponencial. Hoje, pessoas da menor de idade, menor de 18 anos, já quer ser esse futuro ou essa futura pessoa milionária, porque acha que o seu futuro está garantido nas suas riquezas. O problema é que isso pode se tornar uma bola de neve nas nossas vidas. E eu passei por isso. Eu falei que hoje seria uma noite de confissão. Eu passei por isso. Eu comecei a pensar que o meu futuro, ele dependia não unicamente de Deus, mas que eu precisava ter com as minhas forças conquistar a todo custo o meu futuro. E para isso, eu poderia passar por cima de algumas coisas. E aí eu comprei alguns livros, comecei a ler esses best-sellers aí que você entra em qualquer livraria ou em qualquer livraria do aeroporto, você vê. Eu comecei a comprar, comecei a ler, até que um dia eu estava em casa de madrugada, acordado, meditando, com os olhos fechados, e aí a Ana Leda fez, o que é que tu está fazendo nessa hora, menina? 4h30 da manhã, porque eu acreditava que esse seria um milagre, aí a dica do livro, seria um milagre da manhã que iria transformar a minha vida. Mas acontece que isso pode, como eu falei, se tornar essa bola de neve, e a gente começa a passar por cima de tudo. E a ideia de conquistar mais e mais e mais e mais deixa de ser uma segurança para a sua família e passa a ser uma ganância, um problema para o nosso coração. E é isso que Jesus ele está mostrando aqui, nesse texto. E aqui eu queria abrir um parênteses, porque esse problema de querer mais e mais a todo tempo alcança todas as classes sociais. O Banco Central soltou uma notícia essa semana que o Brasil perdeu, no ano passado, 24 bilhões de reais com jogos, desculpa aí a expressão, com jogos de apostas, com o jogo do Tigrinho, e 4 bilhões foram gastos por pessoas que queriam ganhar a vida, mas essas pessoas eram beneficiárias de programas sociais do governo, porque queriam mudar de vida a todo o custo. Eu espero que ninguém aqui esteja passando por isso, porque isso é um mal, é um problema de saúde que o governo já está tratando, mas se você for essa pessoa, se você conhecer alguma pessoa, a nossa igreja, está aberta para ajudar cada um que esteja passando por isso. Fecho parênteses aqui. Mas à luz do texto bíblico, nós podemos aprender algumas verdades. A parábola que lemos aqui, ela é chamada, não sei na sua Bíblia, mas na minha é a parábola do rico e insensato. E através dela, nós conseguimos aprender algo. A primeira coisa que nós podemos ver aqui, através do texto, é que nem toda a orientação de Deus é uma ordem explícita. Nem toda a orientação de Deus ela é uma ordem explícita. A gente até queria que fosse assim, né? A gente orava a Deus e na mesma hora o anjo do Senhor desce com um bilhete e falando assim, faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquela outra coisa. Mas nós percebemos, à luz das Escrituras, que Jesus ele falou muitas vezes respondendo perguntas com outras perguntas, levando as pessoas a refletir. E é exatamente isso que ele faz aqui nesse texto. No versículo 13, alguém na multidão, Jesus ele está falando, ele está pregando para uma multidão a caminho de Jerusalém, é a última caminhada, a última jornada de Jesus, saindo de Galileia, indo para Jerusalém, e agora ele ia passar as suas últimas semanas, ia terminar o seu ministério terreno, ia ser morto, crucificado e ressuscitado pela glória do nosso Deus. Mas aqui,
diante do povo. Ele falando sobre hipocrisia, sobre o fermento dos fariseus, sobre confessá-lo publicamente, sobre negá-lo publicamente. Alguém na multidão levanta a mão e faz uma pergunta, aparentemente meio despretensiosa. No versículo 13 vai dizer o seguinte: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus ele não respondeu a pergunta, ou ele não fez o desejo que aquele homem pediu para ele fazer. Na verdade, o homem não pede nem que ele arbitre na vida do seu irmão. Ele pede que Jesus diga para dividir. Mas isso era comum naquela época. Os mestres da lei, os rabinos, eles poderiam, através da interpretação da lei de Moisés, dizer uma determinada coisa, julgar uma determinada coisa. Faça isso, faça aquilo. Mas Jesus fala o seguinte: quem foi que me colocou na sua vida como um juiz ou como um árbitro? E Jesus ele não diz explicitamente o que ele deve fazer. E isso é muito interessante porque na nossa vida a gente tem situações semelhantes. Queremos que Deus a todo custo ele fale algo para nós, direcione de uma forma muito clara, onde ele já direcionou através da sua palavra. Ele já direcionou a nossa vida através da comunhão dos irmãos, falando para cada um de nós, mas nós, vez por vez, queremos que ele diga exatamente o que precisamos fazer. No Sermão do Monte, Jesus ele faz dá novos mandamentos. Ele ressignifica, ele fala o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não mate, mas eu digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão já está pecando. Não adulterarás. Vocês ouviram isso, mas qualquer um que olhar com desejos impuros para a mulher do próximo, você também está cometendo adultério. E ele vai ressignificando. Jesus ele não dá ordens claras, não faça isso, não faça aquilo, mas Jesus fala o seguinte: examine o seu coração, examine as suas intenções. Porque existem situações em que Deus ele quer nos fazer entender que determinados sentimentos, determinados pensamentos, determinadas ações, elas precisam ser tratadas aqui dentro. E não unicamente uma ordem clara e específica para fazer. É como se a gente fosse o seguinte: visse o nosso filho ou filha brigando na rua, e a gente fosse lá toda vez e separá-los. Sai, para de brigar. Ao invés de chegar para ele e falar o seguinte: meu filho, minha filha, você não pode resolver as suas coisas na base da força física. Jesus ele quer tratar dentro do nosso coração aquilo que está nos tornando pessoas que estão se afastando da vontade de Deus, da palavra do Senhor. Por isso, precisamos entender todos os dias que devemos buscar os valores do reino de Deus. Então busque os valores do reino de Deus. Ao invés de ficar pensando toda vez: o que é que eu devo fazer, Senhor? Será que o Senhor vai me dar uma ordem aqui para eu saber se essa aqui é a tua vontade ou não? Eu creio que Deus ele faz isso nas nossas vidas. Mas muitas vezes ele trabalha de outras formas. Eu imagino que Deus ele é especialista em dar respostas claras e objetivas quando as situações elas estão aí num beco sem saída. A gente não sabe mais o que fazer. Não consegue, já pedimos, já oramos e não conseguimos mais encontrar uma saída. Aí Deus intervém porque é o impossível. Mas naquilo que Ele já nos orientou através da Sua palavra, através do Espírito Santo, Ele está nos dando todos os modos, nós temos as ferramentas nas mãos. Nós temos o Espírito Santo em nosso coração, nós temos a palavra do Senhor, nós temos os valores do reino de Deus aqui. E quando meditamos nessa palavra do Senhor, nós entendemos o que precisamos fazer. Então busque os valores do reino de Deus. Mas também, para uma vida sensata, nós precisamos fugir da ganância. Então fuja da ganância. No versículo 15, Jesus vai dizer o seguinte: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso. Outras traduções vão dizer, fiquem alertas, contra todo o tipo de ganância. E aí, é interessante que Jesus fala todo o tipo de ganância, porque muitas vezes nós fazemos uma associação direta que ganância tem só a ver com dinheiro, mas não, todo tipo de ganância é todo tipo de ganância. Nós podemos ser gananciosos com várias áreas das nossas vidas. E Jesus fala o seguinte, tenha cuidado, fiquem alertas com isso. Eu não sei
qual é o motivo principal que a ganância nasce no meu coração, no seu coração. No meu coração eu sei, mas no seu eu não sei. Mas ela pode vir de várias formas. Pode ser uma comparação que a gente faz nas redes sociais. Por exemplo, isso já foi um mal na minha vida há muito tempo. A gente vê hoje uma profusão de exemplos de vidas que são muitas vezes cheias de filtros, né? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente sabe como de fato ela é e acha que a vida dela é maravilhosa porque está mostrando algo que é só 10% dali do que é a vida dela. E a gente começa a fazer comparações com a vida dos outros. E aí queremos ter mais e mais para chegar até aquele padrão que imaginamos ser o ideal. Eu não sei também se foi algum trauma na sua vida que de repente você passou. Alguém que te machucou e você quer provar para essa pessoa que você pode ser mais. E aí isso não é saciado no seu coração, não é curado no seu coração, e mais você quer provar para quem te feriu que você é melhor do que ela, melhor do que ele. Ou através do egoísmo, eu não sei o que é que traz a ganância no seu coração, qual é o ponto que mais te toca. Mas a palavra do Senhor é clara, Jesus é claro, Ele fala, fuja de todo o tipo de ganância, fique alerta contra todo tipo de ganância. E a palavra ganância, aqui a ideia que o texto traz é um desejo excessivo e incansável de se ter mais e mais. E eu gosto da explicação de C.S. Lewis. C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia, para quem não teve contato com as suas outras obras, ele fala no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, que o maior pecado do ser humano é o orgulho. Ele vai dizer que o orgulho é, digamos assim, o pecado original, que a partir dele, todos os outros são originados. E aí ele fala, uma forma lá de orgulho, que muito tem a ver com a ganância. C.S. Lewis vai dizer o seguinte, o prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais que a pessoa ao lado. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa por ser rica, inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas são orgulhosas por serem mais ricas, ou quererem ser mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas que as outras. Está aí uma definição de ganância que o Senhor Jesus está falando. Fique alerta contra isso. Cuide do seu coração e fuja de qualquer aparência dessa que vier sobre a sua vida. É isso aí. O comentarista bíblico vai dizer o seguinte, o perigo da busca excessiva por posses é que ela pode nos tornar insensíveis às pessoas. A ganância pode criar uma distorção sobre o que é a vida, porque a definição de vida não se encontra em objetos, mas em relacionamentos, especialmente relacionamentos com Deus e com a sua vontade. E é isso que talvez Jesus esteja enxergando na pergunta daquele homem. O homem tem um relacionamento com seu irmão e ele pede para que Jesus diga o seguinte, eu quero que o meu irmão divida a sua herança comigo. E na Bíblia nós encontramos como é prazeroso. O Salmo 133 vai dizer o seguinte, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O salmista fala de família. A gente amplia essa ideia para a família aqui de Cristo, da Igreja de Cristo, mas é importante o valor da família. E a ganância, ela pode sim destruir relacionamentos dentro da nossa casa. E Jesus, ele está dizendo exatamente isso para aquele jovem, aquele homem. Tenha cuidado, porque a sua vida, a sua ganância, ela pode destruir os seus relacionamentos. E aí não tem como não lembrarmos das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Jesus, ele vai dizer o seguinte no capítulo 6, a partir do versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aqui eu quero deixar bastante claro e pontuar isso aqui. Jesus, ele não está falando que é pecado, que não é da vontade de Deus, que a gente buscar ser rico. Não é isso. O que Jesus está falando aqui é o acúmulo das riquezas.
Porque se nós, como pessoas que temos nossas famílias, o mais prudente, né? O mais sensato, o tema da mensagem é vivendo com sensatez, o mais sensato a se fazer é buscar, sim, ter uma boa saúde financeira para cuidar da sua família. Mas Jesus está falando o seguinte, cuidado para você não acumular e fazer disso um fim em si mesmo. Acumular tesouros aqui na terra, onde traça e ferrugem destrói, mas acumule tesouro no céu, onde nada disso vai acontecer. E aí, quando eu lembro disso, de tesouros no céu, eu só consigo me lembrar todas as ações que nós, como igreja, ou cada um aqui, individualmente faz na vida de outra pessoa ou na vida de uma instituição. Nossa igreja, ela é reconhecida pelo trabalho social que faz, pelo trabalho missionário que faz. Quando a gente ouve testemunhos de crianças, de meninas que saíram do Lar Batista, por exemplo, e lá elas encontraram a ressignificação da vida dela, porque igrejas como a nossa, não só a nossa, mas também a nossa, investiram recursos lá, e essas pessoas, essas meninas, elas tiveram a sua história mudada. E qual é o reflexo disso? A gente não sabe. Até onde isso vai chegar? A gente sabe que aquele ciclo vicioso, aquele ciclo de maldade que foi iniciado por alguém, foi quebrado no nome do Senhor Jesus Cristo, por conta da ação de filhos e filhas de Deus. E a palavra do Senhor é muito clara quanto a isso. Busque acumular tesouros nos céus. Talvez seja isso que o Senhor Jesus quer falar no versículo 21 de Lucas. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico com Deus. Aquele que é rico com Deus acumula tesouros nos céus. Mas, voltando para o versículo 15, parece que Jesus quer falar aqui uma distinção entre ter e ser. Uma distinção entre ter e ser. Jesus fala o seguinte, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste na quantidade dos seus bens. E aí nós encontramos, sim, ao longo da Bíblia que Deus, que Jesus, Ele trata as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Quando Jesus ele se encontra, por exemplo, com a mulher no fluxo de sangue, Jesus ele chama ela de filha, ela já não tinha mais nada, perdeu todas as suas economias. Ele fala, filha, a tua fé te salvou. Ou quando ele encontra com um paralítico também, que era colocado de lado da sociedade, Jesus fala, vai até ele, se compadece e diz, filho, os teus pecados foram perdoados. Jesus ele não olha para a nossa vida, e graças a Deus por isso, pelo que temos, mas pelo que somos. E é isso que Paulo vai deixar bem claro, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E aí em Romanos 5,8 ele vai deixar ainda mais claro esse amor de Deus baseado no que Ele é e em quem nós somos e não o que temos. Ele vai dizer o seguinte, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A terceira coisa que eu quero falar com vocês é que se quisermos ter uma vida sensata, precisamos entender a graça de Deus. Então entenda a graça de Deus. Jesus, quando ouve a história do homem, o homem diz o seguinte, diga ao meu irmão que reparta a minha herança. E aí no versículo 16, ele está contando a parábola, ele fala o seguinte, a terra de um certo homem produziu muito. Isso é o quê? Jesus fala sobre a herança, que é algo externo. Teoricamente, aquele homem não trabalhou para recebê-la. E ele fala sobre uma colheita extraordinária. Algo também que aquele homem também, da parábola, não trabalhou para receber. Produziu muito mais do que ele ia pensar. Tudo isso é um fator externo. Só que aquele homem, como resposta, ele não entende isso como algo externo, como algo que não foi ele que batalhou por isso. E aí, no versículo 17, veja a sequência de palavras que o homem usa. Ele pensou consigo mesmo, um homem rico e insensato. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Meu, os meus bens, a minha colheita, os meus celeiros, a minha vida, e nada tem aqui a gente encontra
a graça de Deus sobre nós, a graça de Deus derramada na vida dele. Então, quando a gente olha para as bênçãos do Senhor derramadas nas nossas vidas, nós podemos entender como uma bênção, como uma graça de Deus, e aí como resposta nós temos uma atitude de gratidão e de partilha, porque agradecemos a Deus por uma graça, por uma bênção recebida, e partilhamos com aqueles que estão à nossa volta. E aí nós temos uma atitude sensata, de uma pessoa sensata. Mas, como foi o caso daquele homem, podemos entender de uma forma insensata. É o fruto do meu esforço. Já esquecemos que a bênção foi de Deus. E aí vai gerar uma resposta de ingratidão, eu não reconheço a graça do Senhor, e egoísmo. Eu não compartilho aquilo que eu tenho com o meu irmão, com a minha irmã. E aí é uma atitude insensata. O rei Davi, lá no livro de Crônicas, ele vai reconhecer que tudo que ele tem, Davi é o grande rei, dono de grandes posses, vencedor de grandes batalhas, mas ele reconhece que tudo que ele tem vem de Deus. Davi vai dizer o seguinte: a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Reconhecer que as bênçãos do Senhor, elas são sinais de graça e não mérito nosso, não fruto do nosso esforço, fruto do nosso trabalho apenas. E Tiago fala, lá no capítulo 1, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E por último, o quarto conselho, a quarta verdade que encontramos aqui no texto, para termos uma vida sensata é aprender a viver. Como já dizia o poeta, né? É preciso saber viver. Precisamos aprender a viver. E Jesus, ele vai dizer isso de uma forma assim drástica, talvez a mais drástica possível. Lá no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: a partir dos pensamentos daquele homem, eu vou aproveitar o que eu tenho e vou usar tudo em função da minha vida. Aí Jesus diz: contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? A sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? A gente pode entender isso, sim, como uma ideia, uma perspectiva de juízo final. Porque quem vive de forma insensata, quem vive fora da vontade de Deus, nós sabemos que Deus julgará de acordo com aquilo que praticamos ao longo da nossa vida. E aí, no próprio capítulo 12 aqui de Lucas, Jesus é claro e diz o seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Ou então, lá em Mateus, no capítulo 25, no que é chamado de julgamento das nações, Jesus vai dizer o seguinte, ele vai contar meio que uma parábola também, e fala o seguinte: aparte-se de mim, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Uma vida insensata, gananciosa, tem também um reflexo futuro no julgamento de Deus. Mas ela também tem um reflexo aqui agora. E aí vem a minha terceira, não sei, quarta, quinta confissão que eu já fiz hoje aqui nessa noite, que é essa cena aí de um filme que eu gosto bastante, né? Hoje de manhã o pastor Paulinho veio falar sobre engenharia, né? Ele disse que não era engenheiro, mas ia se aventurar a falar sobre termos da engenharia, né, pastor? Então hoje eu vou me aventurar também a falar de filme, que é a área dele, né? E aí esse filme aí, eu não sei se a imagem está muito boa, não sei se vocês já reconheceram. Alguém reconheceu já o filme aí? O filme se chama Clique. Quem já assistiu o filme aí? Olha só, beleza. Aí eu vou fazer a minha confissão aqui. Toda vez que eu assisto, eu choro. Esse filme, toda vez que eu assisto, eu choro. Nessa cena aí, inclusive, nesse final do filme. Quem já chorou assistindo essa cena aí? Ah, então pelo menos tem um cara lá atrás também, então eu não estou só nessa. Mas é interessante porque
O filme é 2006, então não é spoiler mais, né? O filme ele vai contar a história de um arquiteto que ele vive de forma apressada, de forma que ele só quer conseguir um sucesso profissional. Ele quer alcançar esse sucesso a todo custo. E aí ele acha um controle mágico, que ele pode adiantar a sua vida, e ele pode até ver coisas passadas. Só pode ver, mas ele não pode voltar para lá. Mas ele pode adiantar. E aí ele começa adiantando coisas simples do dia a dia. Só que tem uma hora que ele está tão ansioso para chegar no seu sucesso profissional, que ele adianta até lá, até chegar. E quando ele chega nesse bendito dia, ele vê o quanto ele perdeu da vida dele. Ele olha, ele perdeu o enterro do pai, o pai morreu, ele perdeu a mulher, ele perdeu o casamento do filho. E nos últimos dias de vida, aí tem essa cena aí, ele sai do hospital, está lá internado, sai correndo, ele chama o filho dele, bem fraquinho, né? Ben. Aí o Ben, que é o filho dele, ele vai, cai e fala uma frase, que aí é quando eu choro, não vou chorar agora. Aí ele olha para ele e fala assim, família em primeiro lugar. E quando Jesus fala o seguinte, esta noite pedirão a sua alma, eu imagino que a gente pode perder a alma vários dias das nossas vidas se vivemos de forma insensata, deixando que a ganância ela dite o nosso ritmo. E a gente passa por cima de tudo. A gente não vê os nossos filhos crescerem porque trabalhamos demais, porque chegamos muito tarde em casa, saímos muito cedo de casa, nós não vemos nossa esposa ou as mulheres não veem seus maridos, nós não temos relacionamentos com os pais, e aí você pode ir ampliando essas relações aí, porque nós estamos voltados apenas para um futuro, e quando esse futuro chega, nós perdemos tanta vida. E aí Jesus fala o seguinte, cuidado porque você pode perder a sua alma todos os dias, não apenas lá na frente, quando de fato a gente não estiver mais aqui. Aí Jesus vai falar lá em Marcos, pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? São palavras difíceis, duras de ouvir, mas o Evangelho é isso, né? Lá em Hebreus vai dizer que a palavra do Senhor é uma espada, e uma espada quando penetra, ela machuca às vezes, mas precisamos refletir sobre isso porque a nossa vida é tão acelerada, a ideia de ter performance e querer sucesso a todo custo está tão presente no nosso meio hoje em dia que precisamos parar, refletir, puxar o freio de mão e reorganizar a nossa vida. Por isso, eu quero dizer apenas uma coisa, descanse. Esse é o imperativo para hoje, descanse. Mas descanse na palavra do bom pastor. Aquilo que a gente encontra lá no Salmo 1. Quando o salmista, quando abre o seu livro, ele vai dizer o seguinte, bem-aventurado é aquele que, eu vou trocar a ordem, que medita na lei do Senhor, noite e dia, que encontra satisfação nela, e por conta disso, não se assenta na roda dos escarnecedores, e por conta disso, não segue os conselhos dos ímpios, e por conta disso, consegue tirar do seu coração todo tipo de ganância. Então descanse na palavra do Senhor. Nós recebemos aqui a palavra do Senhor unicamente pela graça de Deus. E existem muitas promessas aqui que podemos colocar no nosso coração, colocar em prática e viver a partir dessa promessa. Então descanse na palavra do Senhor, mas descanse também no cuidado de Deus. Descanse no cuidado de Deus. E eu não poderia deixar de contar isso hoje. A nossa igreja ela tem uma ação mensal na Cristolândia, já fica aqui o convite, né? e o Mechan também. Todos os meses nós vamos lá na Cristolândia, no primeiro ou no segundo sábado do mês, às 7h30 da manhã, e servimos os nossos irmãos e irmãs em situação de rua. Praticamente o aviso do Farol em Ação, né? Nós servimos esses irmãos lá. Mas ontem foi um dia que me marcou bastante. Marcou bastante mesmo, porque eu ouvi 3 histórias que eu fiquei refletindo muito e contei para muitas pessoas. A primeira é de um rapaz muito doente, que está há 4 meses.
com a mesma doença, com os mesmos sintomas, e a suspeita dele é uma suspeita de câncer. Então imagine alguém que tem uma suspeita de um câncer, inclusive é um câncer terminal, que vive em situação de rua, não tem nada para poder cuidar de si próprio, e ele estava lá. A segunda pessoa é uma mulher, acho que nem 30 anos tinha, 6 filhos, uma mãe e um pai na rua. Perdeu tudo. Vendeu seu apartamento do Rio de Janeiro, a metade deu para a mãe perdeu, segundo ela, enganada pela irmã, a outra metade gastou com drogas na rua. E a terceira história foi um homem que perdeu pai, mãe, uma filha de 2 anos e uma esposa, em um período de pouco tempo. E o que me chamou a atenção não foi apenas essas histórias tristes, mas é que eles estavam lá, louvando a Deus e falando inexplicavelmente que Deus é bom. E eu fiquei pensando, como assim? E aí, quando eu reflito que o fato de estarmos vivos hoje aqui, reunidos, em qualquer lugar que a gente vá também, já é motivo de grande bênção do Senhor. Já é um motivo de grande alegria e precisamos entender a vida como uma dádiva. Entender que o Senhor Deus, na sua graça, na sua paz, que excede todo e qualquer entendimento, nós não conseguimos entender, mas confiamos e depositamos as nossas vidas nas mãos dEle, precisamos descansar nesse cuidado de Deus. E no Lucas vai dizer aqui no capítulo 15 ainda, 12, que lemos, logo após essa parábola, ele vai dizer o seguinte: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês, o nosso Pai, sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Então descanse no cuidado de Deus. Mas por último, descanse. Mas descanse e ajude a trazer descanso ao próximo. Porque a linha que divide o sensato do insensato está exatamente aí. Quando não olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, vivemos uma vida insensata, uma vida tola, uma vida que não acredita em Deus de fato. Mas quando olhamos para as pessoas que estão à nossa volta e que podemos fazer cumprir, inclusive, a palavra dEle, ajudando outras pessoas, de qualquer forma que seja, financeiramente, com alimento, com ajuda emocional, com abraço, com ouvido que você pode ouvir alguém também, com um conselho, aí estamos de fato praticando os mandamentos do nosso Deus. É fácil? Não. Descansar não é fácil. A gente parar e achar que a nossa vida, ela depende de Deus, unicamente dEle, e que nós somos agraciados por vivê-la, não é fácil. Porque achamos sempre que precisamos nos justificar, achamos sempre que precisamos colocar a nossa vontade acima de tudo e fazer como dizem os nossos corres aí, porque só a gente é pela gente mesmo. Mas não. Deus é o nosso Deus e a bondade dEle nos acompanha todos os dias, por onde quer que a gente vá. Então, a gente vai cantar uma música aqui que está no programa, que fala exatamente sobre isso. Porque não é fácil a gente descansar, não é fácil a gente afastar a ganância do nosso coração e a gente cai. Mas a palavra do Senhor, as misericórdias do Senhor são tão imensas que toda vez que a gente cair, a mão do Senhor, a forte mão do Senhor, como cantamos, ela está lá para nos levantar. Aproveite esse momento e faça dessa canção também a sua oração.